Olá, meus pequenos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, minha esposa chama-se Bárbara, eu tenho dois filhos, o Caetano, que tem 10 anos, e o Chico, que acabou de fazer 8 anos. É um prazer poder estar aqui com vocês e podemos aprender juntos a respeito do Evangelho. Fico muito feliz com isso, tá bom? Essa semana nós vamos estar estudando a seção 49 e a seção 50 de Doutrinas e Convênios. Beleza? Então vamos lá. Olha só, nós vamos começar procurando responder a seguinte pergunta: como posso seguir Jesus Cristo, ou até mesmo como que nós podemos ajudar outras pessoas a seguirem Jesus Cristo? Para isso, existem diversas escrituras que nos mostram o caminho, nos mostram alguns passos que nós precisamos dar, né, em direção a Jesus Cristo, tá bom? Eu vou citar aqui algumas escrituras e a quarta regra de fé que vão nos ajudar a entender quais são esses passos, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui Doutrinas e Convênios, né, 49, versículo 12 a 14, Atos 2:38 e a quarta regra de fé. Então, eu quero que vocês leiam essas escrituras, tá bom? E a quarta regra de fé. Então, é preciso que vocês deem um pause no vídeo, tá bom? Leiam as escrituras e procurem verificar o que essas escrituras têm de comum, o que essas escrituras têm de semelhante. Beleza? Então, você pausa o vídeo, depois que você lê, você despausa e a gente continua. Beleza? Bom, se você continuou o vídeo é porque você leu as escrituras e a quarta regra de fé. Então nós percebemos o seguinte, que tanto Doutrinas e Convênios 49, como em Atos 2:38, como a quarta regra de fé, ela fala desses passos que são fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Né? Esses são os primeiros passos para que possamos seguir Jesus Cristo, para que possamos nos aproximar de Jesus Cristo. Vamos nos concentrar aqui na quarta regra de fé. Olha só, a quarta regra ela fala assim: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; e o quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Ou seja, essa regra de fé nos ensina que existem dois princípios, que são fé e arrependimento. O que é a fé no Senhor Jesus Cristo? Fé é acreditar, é confiar. Mas não basta só acreditar. Eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer. Então, quando a gente fala em fé no Senhor Jesus Cristo, é que nós acreditamos em Jesus Cristo, mas não, como que nós demonstramos que acreditamos? Obedecendo, seguindo, vivendo o Evangelho que Ele nos ensinou. Isso é ter fé. O arrependimento também é um princípio muito importante que nós vamos levar para toda a nossa vida. Tá? O que é o arrependimento? Arrependimento é uma mudança de comportamento, de entendimento. Né? Por quê? Porque durante a nossa vida nós cometemos alguns erros. Então, todas as vezes que nós cometemos algum erro, nós temos que reconhecer primeiro esse erro. Como que nós reconhecemos um erro? Normalmente, nossos pais, né, nossos responsáveis, eles vão estar nos mostrando algo que nós estamos errando, para nos ajudar a melhorar. Nós também podemos orar ao nosso Pai Celestial para que Ele possa nos ajudar a reconhecer nossos erros. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o que estamos fazendo de errado, nós vamos sentir um pesar, né, um remorso, uma tristeza, e nós vamos procurar corrigir. O que é procurar corrigir? Ora, se de repente eu ofendi, eu magoei alguém, eu vou procurar me desculpar. Então eu tenho que corrigir, procurar reparar o erro e depois abandonar. Então todas as vezes que eu realizo um processo de arrependimento, eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou me aproximando cada vez mais de Jesus Cristo. Mas além desses princípios, existem também duas ordenanças que são fundamentais, que é o batismo, né? As Escrituras falam que ninguém pode entrar no reino de Deus se não for batizado.
Então, para entrar no reino dos céus, tem que ser batizado necessariamente. E após o batismo, é concedido o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar a tomar melhores decisões. Ele vai iluminar nossa mente, vai nos dar clareza de pensamento para que possamos melhorar, para que possamos aprender, para que possamos crescer espiritualmente e intelectualmente também. Tá bom? Além disso, o Espírito Santo vai nos confortar. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós vamos estar um pouco desanimados, e o Espírito Santo vai nos ajudar a superar aquela dificuldade, vai acalmar o nosso coração e nos ajudar a superar essas dificuldades. Tá bom? Agora olha só, eu tenho um desafio para vocês. O desafio vai ser o seguinte: nós vamos memorizar, estudar a 4ª regra de fé. Beleza? Então esse vai ser o desafio dessa semana. Se você já sabe a 4ª regra de fé, ótimo, parabéns. Se você ainda não sabe, então nós vamos ter essa oportunidade de, durante essa semana, conseguirmos estudar, né, entender, e naturalmente nós vamos estar memorizando, beleza? Agora eu vou pedir que vocês façam o seguinte, ó, gravem um vídeo ou gravem um áudio e me manda pelo WhatsApp, né? Mostrando que vocês sabem a 4ª regra de fé. Beleza? Uma outra coisa importante, já que estamos falando sobre esses princípios e ordenanças, né, que estão na 4ª regra de fé, vou falar um pouquinho do batismo. Alguns de vocês já foram batizados, outros ainda não, né? Como eu falei, o batismo ele é fundamental, né? As Escrituras falam que sem o batismo nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, quem já foi batizado sabe que é uma experiência única, uma experiência maravilhosa, tanto para a pessoa que está sendo batizada, como para os pais, para os familiares, né? Quem ainda não foi batizado, né, quando chegar o momento oportuno, vai ser batizado. Então, os pais de vocês vão estar preparando vocês para esse momento também tão especial. No mês passado, agora em abril, o meu filho mais novo, o Chico, né, ele fez 8 anos e foi realizado o batismo dele. É um momento muito especial, tanto para ele quanto para mim, né? Enquanto pai, a gente vê que estamos ensinando os nossos filhos a seguir os passos de Jesus Cristo. Vou mostrar aqui umas fotos do batismo dele. Olha só, aqui é o Chico, nós estávamos lá na capela quando ele foi batizado, né? Momento muito especial que quem não teve a oportunidade ainda, logo logo será batizado, tá bom? Um outro assunto muito importante que nós precisamos tratar é sobre o casamento entre o homem e a mulher, que é essencial para o plano de Deus. Então, olha só, estudando, né, a seção 49 e 50, fala sobre o casamento. E por quê? A pergunta é, por que esse casamento ele é essencial para o plano de Deus, né? Porque ele foi instituído por Deus. E por que Deus instituiu o casamento? Eu penso o seguinte, ó, que Deus ele sabe que os homens e as mulheres eles têm algumas características bem distintas, bem diferentes. E quando eles estão juntos, né, eles são melhores do que separados. Então, quando o homem e a mulher eles estão juntos, eles melhoram, porque o homem aprende com as características da mulher e vice-versa. E essa união entre homem e mulher faz com que eles fiquem mais fortes e com isso, ok, eles vão constituir uma família, ou seja, com isso vem os filhos e os filhos vão estar sendo instruídos, né, pelo pai, pela mãe, a respeito do caminho do Senhor, a respeito de seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E uma coisa muito importante que o casamento faz é que, ao constituir as famílias e todo mundo obedecendo, todo mundo procurando viver o Evangelho, há a promessa do Senhor de que as famílias poderão ser eternas. Essa é uma das maiores bênçãos que nós podemos ter, de poder voltar à presença de nosso Pai Celestial com as pessoas que nós mais amamos, com nossas cônjuges, ou seja, com o marido, com a mulher, com os filhos, com mãe, com pai, com irmãos. Então a família podendo voltar
juntos até a presença de nosso Pai Celestial vai ser uma das maiores felicidades. Mas para isso é necessário que todo mundo obedeça, siga o Evangelho de Jesus Cristo. Beleza? Vamos lá, um outro assunto muito importante, que nós estudamos essa semana é sobre luz e verdade. Então preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Olha só. Agora está tudo escuro, não é isso? Então, com a ausência de luz, vocês não estão conseguindo me ver. Vocês não estão conseguindo ver a minha volta. Agora, à medida que nós nos aproximamos da luz, nós vamos começar a ver as coisas como verdadeiramente são. Então, a escuridão, né? A ausência de luz, ela não nos deixa ver as coisas como verdadeiramente são. Elas geram confusão. Nós podemos tropeçar, nós ficamos sem entender o que está em nossa volta. Agora, à medida que nós nos aproximamos da luz, aí nós vamos começar a ver as coisas como verdadeiramente são. Como assim? O que isso significa? Olha só, agora voltou a luz. Então, quando há luz, nós conseguimos entender melhor o que está à nossa volta. Nós conseguimos não tropeçar, não quebrar. E quem é essa luz? As Escrituras, elas falam que essa luz é Jesus Cristo. Diversas Escrituras aqui, Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz. Ou seja, à medida que nós nos aproximamos da luz, que é Cristo, nós vamos entender melhor as coisas que estão à nossa volta. Nós vamos ser pessoas mais inteligentes, nós vamos ser pessoas melhores, porque nós vamos ter um melhor conhecimento das coisas. E uma coisa importante que as Escrituras nos ensinam é que quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, e como que nós nos aproximamos de Jesus Cristo? Obedecendo os mandamentos, nós vamos receber também verdade, conhecimento e luz. E essa luz que nós recebemos, nós vamos poder ajudar outras pessoas que estão próximas a nós a entender as verdades, a não se perderem, porque nós vamos estar guiando. Tá bom? Então, que possamos obedecer os mandamentos, não é isso? E nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Um outro assunto importante para a gente finalizar é que as Escrituras falam que Jesus Cristo é o bom pastor. O que é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas, que cuida do seu rebanho. Por exemplo, vai ter um rebanho de ovelhas e aí vai ter alguém que vai estar cuidando dessas ovelhas. Se uma ovelha fica doente, o pastor vai estar cuidando. Se uma ovelha se perde, o pastor vai buscar essa ovelha, vai atrás dessa ovelha, porque ele não quer que ninguém se perca. Se de repente chega um lobo querendo devorar as ovelhas, né, o pastor vai expulsar o lobo, vai proteger as ovelhas. E as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Né? Essa semana, no que nós estamos estudando em Doutrinas e Convênios, na seção 50, fala o seguinte, eis que vós sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais em graça e no conhecimento da verdade. Não temais, filhinhos, porque sois meus e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. Que possamos nos aproximar de Jesus Cristo, que possamos obedecer nossos pais, possamos viver o Evangelho, que nós vamos ter a certeza que Cristo vai estar cuidando de nós. Ele é o bom pastor, ele é aquele que cuida, ele é aquele que protege. Espero ter ajudado no estudo dessa semana. Semana que vem tem mais. E não esqueçam do desafio da quarta regra de fé. E vocês também vão receber uma tarefa, uma atividade para que vocês possam fazer. Aí vocês vão tirar foto dessa atividade que o pai de vocês vai entregar para vocês.
e vão me mandar também pelo WhatsApp, tá bom? Abraço!